Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma experiência que eu falei aqui em algum vídeo, citei sobre esse caso que tinha acontecido comigo. Algumas inscritas pediu para me falar sobre isso que havia acontecido comigo, então eu vou contar. Nessa época eu tinha 18 anos de idade e foi quando eu descobri, gente, um nódulo na minha mama e esse caroço, ele começou a crescer, esse nódulo. Ele começou do tamanho de um caroço de feijão e em pouco tempo ele já estava do tamanho de uma uva. E eu comecei a me assustar com esse caroço. E pouco tempo depois surgiu outro na minha mama. Quando eu descobri esse nódulo na minha mama, eu fiquei desesperada. E eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais ficar em paz, porque eu estava sempre preocupada com aquele caroço. Eu estava sempre tocando aquele caroço e decidi ir no médico para o médico avaliar o que estava acontecendo. Então, se você descobrir algo diferente no seu corpo, procure imediatamente o médico. Nessa mesma época, também uma amiga descobriu um caroço estranho na sua mama também. E foi um processo bem difícil, ela não foi pro médico. Eu sempre estava aconselhando para ela ir. E acabou que ela acabou falecendo 10 anos depois, mais ou menos, porque ela descobriu na época que eu tinha também descoberto, só que ela decidiu não ir no médico no período. Eu ficava sempre falando pra ela ir no médico, botando na cabeça dela pra ir no médico. E, gente, ela decidiu não ir naquela época e agravou o problema dela. E eu já fiquei desesperada pra ir no médico e fui no médico. E quando eu cheguei no médico, ele falou que eu tinha que esvaziar minha mama, falou que eu iria passar por um procedimento cirúrgico, que eu teria que tirar a minha mama, eu teria que fazer o esvaziamento da mama, né? Retirar a mama, né? E tirar tudo que tem. Eu fiquei desesperada mais ainda. Eu já tinha depressão, né? Nessa época eu tinha depressão e eu fiquei bem pior. Fiquei muito ruim, sem conseguir me alimentar, com medo. Comecei a orar a Deus, eu tava desesperada, mas eu tava orando a Deus, pedindo a Deus pra me dar a cura daquele problema, que não fosse algo grave, que não fosse algo maligno, e ficava sempre orando. E conversei com a minha família, com a minha mãe, decidi ir pra Teresina procurar um especialista que fizesse a avaliação da minha mama e me desse algum resultado do que era, né? E quando o médico viu a minha mama, ele disse que não podia dizer o que era, tinha que fazer a cirurgia e retirar aquele nódulo, aquele caroço. E só depois ele iria mandar fazer a biópsia, ele iria enviar, né, aquele caroço para a biópsia para diagnosticar realmente o que era. E eu decidi fazer a cirurgia, né? Eu decidi logo de cara de fazer a cirurgia. Ele falou que eu poderia optar por não fazer, eu optei em fazer a cirurgia. Gente, foi uma cirurgia bem complicada, porque a anestesia não pegava. Eu sentia dor na cirurgia, eu sentia como se ele estivesse cortando o meu coração, como se estivesse arrancando o meu coração fora. E eu sempre meditando, cantando, o médico fazendo a cirurgia e eu cantando na minha mente os louvores, cantando com medo ali de morrer, com medo do resultado. E, enfim, eu tava numa apreensão muito grande, muito medo mesmo. Gente, esses problemas são muito hereditários. Eu escolhi o médico que minha mãe tinha feito cirurgia com ele, pois minha mãe também teve o mesmo problema que eu. E ele foi um médico excelente, o Dr. Edmar. E na hora da cirurgia eu falava pra ele que tava doendo, que estava doendo, que eu tava sentindo dor e a anestesia não tava fazendo efeito. E ele colocava mais anestesia, e continuava doendo. Eu sentia muita dor. Então foi feito um corte em cima, aqui da parte que da orelha da mama, que no bico da mama foi feito um corte, e o outro mais aqui embaixo. Foram 2 caroços bem grandes, gente. Eu tava assim, ó. E foi tirado esses caroços. E eu sempre em oração durante o processo de fazer biópsia, né? Depois o médico concluiu a cirurgia e depois de dias veio o resultado. E eu em oração pedindo a Deus que não fosse maligno, gente. A glória de Deus, não foi maligno. Mas, infelizmente, depois de mais ou menos 4 meses depois da cirurgia, o caroço voltou novamente e
Começou do tamanho de um caroço de arroz, com pouco tempo, já estava grande, né? Já estava assim novamente. E foi quando eu decidi fazer cirurgia novamente. Então fui para a mesa de cirurgia de novo e foi feita outra cirurgia. Eu recebi o resultado da primeira biópsia, não era maligno. Da segunda biópsia também não deu maligno, graças a Deus. Mas nós estamos nessa terra, nós temos que nos cuidar, temos que ir para o médico. Aconselho você, mulher, vai no médico. Se está sentindo algo de errado, mostra para o médico, fala para o médico. Porque é muito importante a gente estar se cuidando. Estamos numa terra pecaminosa, em uma terra ainda que o pecado impera e a gente precisa estar se cuidando. Os homens também precisam estar se cuidando, gente. É importante estar se cuidando aqui, é importante ir no médico. Graças a Deus, o meu não era maligno. Infelizmente, o da minha colega, ela não foi no médico e depois de 10 anos, aquele carocinho que tinha aparecido na mesma época que o meu, ele desenvolveu e se tornou um câncer. Ou ele já era um câncer, eu não sei, mas ela veio a óbito por conta daquele caroço. Eu não estou julgando ela, eu não posso julgar ela, mas eu quero dizer para vocês que é muito importante a gente estar cuidando da nossa saúde e estar averiguando tudo que tem de errado. Se você está sentindo alguma coisa de errado, vai no médico. Entre em oração também, claro, gente, o poder da oração ele faz, mas nós precisamos também aqui estar fazendo a nossa parte. Então, esse foi o vídeo. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.